Nova Friburgo está completando seus 200 anos e é por isso que nós vamos fazer um tour pelos principais pontos históricos aqui da cidade. E a gente começa aqui no teleférico, onde a gente consegue ter uma vista privilegiada da cidade. Em 1818, o rei D. João VI, interessado em intensificar a colonização no interior do Brasil, baixou um decreto que autorizava o agente do cantão de Friburgo, na Suíça, a estabelecer uma colônia de 100 famílias na fazenda do Morro Queimado, no distrito de Cantagalo, no norte do estado do Rio de Janeiro. A sede da colônia recém-formada recebeu o nome de Nova Friburgo, em função da procedência dos seus primeiros colonizadores. O Colégio Anchieta, como conhecemos hoje, foi a sede da Fazenda do Morro Queimado, local escolhido para os primeiros colonos suíços que chegaram a Nova Friburgo. Ali era a casa-sede da Fazenda do Morro Queimado. A Fazenda do Morro Queimado foi uma das fazendas que formou, o distrito de Nova Friburgo. É claro que o prédio hoje, o prédio estilo neoclássico, não é o mesmo prédio da casa-sede da Fazenda do Morro Queimado, mas ele está localizado exatamente onde era esse prédio, da fazenda. Então ele tem uma importância simbólica muito grande, porque era a fazenda onde se formou a vila de Nova Friburgo. O Colégio Nossa Senhora das Dores foi o Instituto Sanitário Hidroterápico, ou estabelecimento de duchas. Foi construído em 1870 pelo médico napolitano Carlos Zéboli e depois foi vendido para as Irmãs de Santa Doroteia em 1897. Era um tratamento à base de água, um tratamento com duchas, As pessoas tomavam duchas muito fortes pelo corpo, também ingestão de água, todo um tratamento à base da hidroterapia. Então ele construiu aquele prédio para esse instituto, era frequentado por Dom Pedro II, a princesa Isabel. No século XIX, as famílias abasteciam as suas casas com as fontes da cidade. Aqui, na Praça do Suspiro, tem a saudosa fonte que aparece no hino da cidade, e em decorrência da fonte foi criada a Capela de Santo Antônio. A fonte dizia ser uma água abençoada e por isso a capela foi criada aqui na Praça do Suspiro. Bom, a Praça do Suspiro, a parte mais simbólica é a fonte do suspiro, Ciúme, saudade, amor, quer dizer, todas aquelas coisas simbólicas em torno desse romantismo dessa fonte, que de início era até utilitária, as pessoas iam ali para pegar água, ninguém tinha água encanada, mas depois ela evocou essa coisa do romantismo, até cura de doenças, diziam que a água tinha alguns produtos terapêuticos, e em torno dela acabou surgindo a linda capela de Santo Antônio e virou uma praça muito importante. Essa praça, a Praça do Suspiro, ela tem uma importância histórica até o final do século XIX, maior do que a Praça Getúlio Vargas, onde as pessoas iam, tiravam fotos e enfim, faziam seus passeios e por isso ela tem essa importância. O Colégio Nova Friburgo foi construído em 1950 e, a princípio, foi criado para ser um cassino e não um colégio como acabou sendo utilizado. O espaço foi desativado em 1977, depois de 27 anos de atividade. O Colégio Nova Friburgo é outra história interessante, foi criado para ser um cassino, mas veio o governo Dutra, proibiu o cassino, e aí esse prédio acabou, em função de dos arranjos políticos na época do prefeito, se não me engano, Eugênio Milha, ele conseguiu que a Fundação Getúlio Vargas viesse para Nova Friburgo e fundasse um colégio no estilo Summerhill, da Inglaterra. Então foi um colégio referência, Ele inicia suas atividades no ano de 1950, e um colégio internato, vinham estudantes do Brasil inteiro, pessoas de classe alta. Ele se tornou uma referência em todo o Brasil, vinham professores do Brasil inteiro, faziam treinamento para aprender o processo pedagógico desse colégio, e hoje ele pertence ainda à fundação, foi ocupado um período pela UERJ, mas infelizmente está abandonado. A antiga residência do Barão de Duas Barras foi construída em 1876 para servir de residência para a família do Dr. Elias Antônio de Moraes, o segundo Barão de Duas Barras. Atualmente, o prédio é ocupado pela Universidade Federal Fluminense.
Nele, funcionou a Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo, a FONF, antiga faculdade privada de odontologia fundada em 1970 pelo Dr. Amâncio Mário de Azevedo. Ele, na década de 60, o governador, se eu não me engano, eu não me lembro o nome dele, Silveira, alguma coisa assim, ele elegeu Nova Friburgo como a cidade de veraneio dele. Então ele trazia toda o setor administrativo dele e despachava durante o verão em Nova Friburgo. Aí Friburgo, durante alguns anos, virou sede do governo do estado e ele despachava justamente onde é o Palácio do Barão de Duas Barras. O rio que corta a cidade é formado pelos rios Cônego e Santo Antônio. Ambos os rios se encontram praticamente em frente à Igreja Luterana, formando o Rio Bengalas, e foi exatamente ali onde os colonos alemães se estabeleceram assim que chegaram aqui em 1824. Foi onde os colonos alemães que chegaram aqui em 1824 se estabeleceram, acamparam. Então ele tem uma importância simbólica muito grande para os colonos alemães. Tanto é que a igreja luterana foi construída exatamente em frente ao encontro dos rios. Hoje a gente mal percebe em função dos prédios, das pontes, enfim. Mas ali é onde os dois rios se encontram para formar o Rio São João das Bengalas. A Praça Getúlio Vargas foi projetada pelo paisagista Glasiou, nos moldes dos jardins franceses do século XVII. Praça Getúlio Vargas, todo mundo já conhece, é um projeto do Glasiou, paisagista de Dom Pedro II. Ele fez todo esse paisagismo baseado nos jardins românticos. Hoje, é claro que está totalmente descaracterizado, não representa o projeto que ele fez na época, durante vários governos, várias intervenções, mas de qualquer forma está tombado não só a Praça Getúlio Vargas, mas como todo o casario histórico no seu entorno. A residência do Barão de Nova Friburgo foi erguida em 1842 e utilizado como prédio administrativo do governo municipal. Hoje é sede de um museu e centro de documentação histórica. O solar do Barão de Nova Friburgo, ele foi adquirido pela Prefeitura Municipal mais ou menos em meados do século XX. Durante muitos anos ele serviu até como sede administrativa da Prefeitura, mas hoje já ele faz parte, ele foi adquirido pela Fundação Dom João VI, ele vai ser o futuro museu aqui de Nova Friburgo e também abriga toda a documentação histórica da cidade e é um dos prédios mais antigos aqui dessa praça. Em homenagem ao centenário da cidade, foi criado este monumento. Ele homenageava a data e também ao Conde de Nova Friburgo. Esse monumento centenário, pouca gente se percebe, é um obelisco. O homenageado nesse centenário de Nova Friburgo foi o Conde de Nova Friburgo, descendente do Barão de Nova Friburgo, se eu não me engano, neto ou bisneto dele. E a homenagem foi feita certamente por conta da Estrada de Ferro, né, que trouxe um grande desenvolvimento a Nova Friburgo. Na verdade, a Estrada de Ferro ela foi construída para o escoamento do café das fazendas do Barão de Nova Friburgo em Cantagalo, mas que passou por Nova Friburgo e desenvolveu muita cidade, aumentando inclusive o turismo, né? Porque de 6 dias se passou a fazer, de 4 dias se passou a se fazer em 6 horas o trajeto subindo a serra. O monumento do bicentenário foi criado pelo artista plástico Mário Moreira, tendo como inspiração primeiramente o número 200, em homenagem à idade da cidade. De formas ondulares, o monumento também foi inspirado nas montanhas, rios e cachoeiras da região. E ele foi feito de forma a simbolizar, representar as montanhas de Nova Friburgo, que a gente tem uma cadeia de montanhas super importante, e também para evocar o número 200, né? Ele fez de forma que as pessoas pudessem interagir, subir nele, e uma coisa interessante é que de ambos os lados, se você tirar uma fotografia, você vai pegar a igreja, do outro lado você vai pegar o IENF, né? Então ele fez a escolha foi justamente para dar esses ângulos, e você tirando uma foto, uma lembrança de Nova Friburgo, você tira em frente a esses prédios históricos. E é aqui, no Monumento do Bicentenário, que a gente termina o nosso pequeno tour pela história de Nova Friburgo, desejando que venham muitos outros anos e que a nossa cidade possa ser, a cada dia, uma cidade melhor.